O que é o fluxo? O fluxo? O que é o fluxo? É uma boa pergunta. O fluxo é o reflexo das pessoas que foram colocados à margem da sociedade. Tudo que não cabe nos outros lugares da cidade vai sendo encostado pro fluxo. Aí vai pra onde? Fulano rejeita, Cracolândia aceita. Tem as pessoas que vão lá para trabalhar, tem pessoas que entram e saem, tem pessoas que vivem lá. O fluxo é onde os usuários se sentem bem. O fluxo pra mim é uma delícia. Adoro o fluxo. Os amores, os desamores, os inimigos, os amigos, todo encontro da vida dele está naquele lugar. É uma potência artística, tem muita música, tem poesia, tem discussão sobre política. Então a gente está falando de um lugar com pessoas. Elas se encontram na boca do lixo para criarem uma nova família, uma nova comunidade. Então é como se fosse uma espada de dois gumes. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Essa é a Cracolândia. Quando a gente pensa no fluxo da Cracolândia, a gente só pensa, dependentes químicos, ponto. E não, tem de tudo, né? Aqui acaba sendo o lugar que abraça todas as pessoas que não estão perdidas por aí. As profissionais do sexo que não conseguem mais fazer programas em outros lugares da cidade porque já não conseguem mais cliente em seus lugares. As pessoas egressas do sistema prisional, que é uma das consequências dessa lógica bizarra que é o sistema prisional. As pessoas saírem de lá e não terem para onde ir, não tem nenhum vínculo, sentido. Então, acolhe essas pessoas. As pessoas que saem de comunidades terapêuticas e que também não tem mais... O fluxo acolhe essas pessoas. Essas pessoas que não cabem. É a ponta de um iceberg muito profundo de um problema social, né? A droga sempre vai existir, tem pessoas que vão usar drogas em qualquer lugar. O que agrava muito aqui é porque é um uso de droga associado a uma situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, só que se olha sempre como se o problema fosse o uso e não o que antecede esse uso, né? A Cracolândia não existe uma fronteira, é um mapa mais fluido, por isso que eu me refiro em geral como fluxo, porque também o fluxo dá essa ideia de que não é um lugar estanque, né? Eu cheguei aqui em 2008 e aí eu conheci a Cracolândia. Era outro fluxo. De dia a gente ficava aqui no Bombeiro e à noite era Triunfo. Ia pra Ovete, eu pegava ali a Júlio Prestes, né? A antiga praça. O fluxo vai, exemplo, vamos botar o tamanho. Era daqui da Rio Branco até São João, lotado de gente. Era muita gente, muita. Eu acho que até 2017, 2018 ficou na Dino Bueno, depois foi pra Praça do Cachimbo, né? Então acho que para mim a ideia de fluxo está relacionada com essa dupla dimensão, digamos assim, né? Uma dimensão de movimento e de circulação, mas uma dimensão também de algo que circula dentro de si mesmo, né? Por vezes ele está circulando por vários espaços de uma determinada região que foi pejorativamente chamada como Cracolândia, né? E hoje em dia acho que também por vários outros territórios da cidade, mas por vezes ele me remete a uma imagem de turbilhão, no sentido de que ele orbita em torno de si mesmo, né? Eu vejo que o fluxo ele desloca, mas sempre quando ele desloca, aonde ele está, aí vem a necessidade da revitalização, né? É tirar o pobre, né? Você vê, se revitalizar só a Princesa Isabel, cercou ela toda. Aí vem pra cá. Gente, aqui nessa rua tinha um monte de morador. Hoje já não tem. O que vai fazer com esse lugar aqui que não tem ninguém? Vai te derrubar esse quarteirão. O que a gente tem de um ponto de vista histórico é a articulação entre duas tecnologias de governo que, longe de serem excludentes, elas se conjugam e se combinam, né? Que é uma ideia da circulação. Então o que a gente tem é sempre um movimento ou de confinar aquelas pessoas que estão no fluxo em determinados espaços da região, em ruas, por exemplo, né? Ou de dispersar aquelas pessoas. E aí esse movimento de dispersão, ele é sempre seguido de aglomerações pontuais em determinados lugares da região,
onde alguns grupos podem ser, inclusive, confinados naquele lugar, ou eles podem ser postos para circular infinitamente na cidade. Protestantes, por exemplo, eles estão apertando a gente cada vez mais. Então, a cada operação, você tem, por exemplo, o envio de pessoas para a prisão, mas para comunidades terapêuticas, para o centro de atenção psicossocial, para entidades religiosas. Então, você tem uma outra dimensão dessa circulação confinamento que aí articula esse campo institucional, digamos, porque as pessoas permanecem circulando por dentro dessas instituições e entre as instituições também. O processo de urbanização aqui do bairro de Campos Elíseos, ele foi muito atrelado à ascensão da elite cafeeira, né? Então, um processo de, por um lado, construção de bairros voltados para essa elite, né? Uma elite branca, grandes casarões foram construídos. Dessa elite que era, por um lado, rural, mas também estava ligada ao processo de industrialização, né, que estava acontecendo. Tiveram vários momentos desse processo de popularização, né? Então, teve tanto, né, na década de 50, teve um processo de repressão muito grande no bairro de Bom Retiro, das atividades culturais que tinham lá, que eram reprimidas, tinha ali uma zona de meretrício, e que teve, então, um reposicionamento desse tecido urbano aqui para Campos Elíseos. Mais de 1.000 prostitutas vieram andando do Bom Retiro e vieram nessa imediação por conta das pensões que tinha muita coisa em volta da estação de trem, de viajantes, pensões baratas, rápidas. Então o pessoal veio de repente para cá e mudou-se os costumes da região. Dizem por conta da crônica de rádio dos anos 50, que começou a chamar de Boca do Lixo por conta da marginalidade, das coisas que aconteciam. Tanto que esse quarteirão, especificamente da Rua do Triunfo, com a Vitória, era chamado de Boca do Cinema. E digamos que a época de ouro foram esses 30 anos, década de 60, 70 e 80, que mais de 1.000 filmes foram feitos nesse território. E o Bar do Soberano aqui nesse lugar. E o Bar do Soberano era aquele que recebia tudo e todos, desde o cineasta primeira linha, aos atores também, Lima Duarte, e os novos também, aqueles que sonhavam em fazer cinema. E também as prostitutas, as pessoas que tinham curiosidade em conhecer esse mundo. Era uma mistura muito grande aqui no Soberano. Então esse quarteirão para mim era um templo sagrado. Foi o grande castelo de sonhos, onde todos que aqui se aproximavam sonhando com a sétima arte podiam realizar o seu sonho. Cinefluxo rola mais ou menos há 1 ano. Nós somos um coletivo de cinema que trabalha a redução de danos através do cinema e através da arte. Nós temos um carrinho com projetor, bateria, onde a gente tem autonomia de passar na rua e se movimentar, com 2 caixas de som e algumas distribuição de alguns insumos, né? A gente tem camisinha, a gente tem sabonete aqui, a gente tem escova de dente, materiais de higiene e aqui alguns doces. Está chegando. A gente está distribuindo insumos tanto no carrinho e aqui calcinhas para mulheres. E até porque são poucas mulheres que tem aqui, né? E a gente não precisa dar só uma calcinha para essas que já estão naqueles dias, né? Então a gente já cede 2 calcinhas. Hoje eu não vejo aquela quantidade do meu tempo de mulheres, mas as meninas que eu vejo lá dentro, eu mostro para elas que elas são fortes e elas vão vencer nisso. Então, a gente faz o Cinefluxo, bota o cinema lá, eu chamo elas, pelo menos para ela ter um pouquinho da redução ali. Tudo bem que ela vai usar toda hora, mas meia hora que ela deixa de usar,
Eu sinto que elas veem uma diferença ali. E a gente tenta levar até eles a oportunidade de ver um cinema, que é algo tão comum, mas que eles não têm a possibilidade de mal ver uma TV, né? Tô com 84 anos. A gente que está aqui dentro e que trabalha na perspectiva de olhar para esse território, a gente tem outra leitura desse território. A gente tem uma leitura da potência das redes, a gente tem uma leitura das potências artísticas. Eu acho que esse é o centro da identidade do território. Não é a marginalidade, não é a violência. Eu acho que é a cultura e a diversidade. Dado o momento, na década de 80, quando entrou o sexo explícito, né, que foi uma iniciativa que veio de fora, veio um filme estrangeiro, conseguiu uma liminar e entrou o filme de sexo explícito, nenhum exibidor mais queria passar filme que não fosse sexo explícito. E isso foi também um dos fatores que fizeram que a boca do cinema acabasse, né? E vários outros motivos, a dolarização do cinema e tudo, e o Collor daí também acabou com o Embrafilme em 1990 e acabou não só com o cinema da boca, acabou com o cinema brasileiro inteiro. Você vê, os últimos filmes foram feitos lá em 91, 92, 93... E daí depois, o crack chegou justamente nesse processo do fim do cinema, ocupou o lugar do cinema. A gente fez esse processo de tentar reativar a memória do cinema aqui na Rua do Triunfo, que foi a nossa dita Hollywood brasileira. Depois a gente fez uma parceria importante com o Museu da Língua Portuguesa e a gente começou a fazer uma sessão uma vez por mês, gratuita, uma iniciativa que também é para a população de rua e é para os trabalhadores da região. Mas não é por isso, gente, é porque o presente não é teu, é dela! A gente vai recebendo relatos do quanto as pessoas se emocionam ao perceber que elas estão sentadas e do lado tem uma pessoa em situação de rua, do outro lado tem uma pessoa em situação de prostituição e tá todo mundo ali partilhando da mesma experiência, olhando para a mesma tela, comendo a mesma pipoca, tomando o mesmo refrigerante. Então, ainda que haja um movimento de disputa entre esses públicos, a gente vai percebendo que essas presenças vão se naturalizando. Pra mim não, pra nós, né, não. Eu vejo o cinema como ele agregou. Então, acho que a parte mais rica, quando falo em cinema da boca, que as pessoas não procuram ver essa parte da história, onde todas essas pessoas eram respeitadas como ser humano. Negro que já foi escravo, negro é a nossa verdade, negro é de... Eu vim pra cá em 2008. Aí fomos pra rua, aí, tipo, fui presa, aí saí. Aí parece que foi um estralar de dedo, um virar de página, né? E hoje eu vejo isso numa forma de retribuir, né? Porque eu não me imaginava que eu ia ser uma moradora de rua durante um tempo, até onde um certo tempo o projeto me acolhe, né? Aí agora eu saí da rua, né? Então, tipo, parece que era uma passagem, né? Que era pra me fazer.